Oi, gente! Lua por aqui de novo. Sou uma das facetas do Inconscientes. Vamos conversar sobre a roda de novo. Agora vamos falar do inverno, que é a direção do sul, né? O que é o inverno? O inverno, a gente fala que ele é o momento do descanso, né? Você já veio do outono, onde o outono ele pede essas revisões, mas ele pede ação também em cima disso. Ele não pede que você descanse só. Ele pede que você descanse, mas que o seu corpo, mas você tem outras ações a serem feitas. Então, o inverno, ele é o esperar para retornar. Ele é o esperar para você conseguir finalizar esse ciclo e ter energia para o próximo. Para na hora que essa semente desabrochar, você consiga dar os primeiros passos que você vem planejando. É um momento de planejamento, ele é um momento mais da mente. Tanto que ele é ligado à mente, ele é muito ligado ao elemento ar e muito ligado à mente. Mas ele é um momento muito voltado para esse planejamento e para você trabalhar mais a mente. Então você acaba descansando muito mais. Porque você está esperando para dar o primeiro passo e você já tem o espaço para você fazer esse primeiro passo. Então é o momento de você planejar esse primeiro passo. Dentro do ciclo humanitário, vamos colocar assim, ele representa o ancião, que é aquela pessoa que já viveu bastante, já entendeu muito e agora ela já tem sabedoria e conhecimento o suficiente para planejar com mais calma. Mas também ela sabe que ela é uma eterna aprendiz, então ela vai planejar porque ela precisa aprender mais do que ela já sabe. Então tudo isso vem falando do inverno. Ele é regido pelas estrelas, como o outono era do planeta Terra. Aqui a gente tem as estrelas, que se você parar para pensar, antigamente no inverno era muito rigoroso. Então o que você conseguia fazer era admirar estrelas. Você olhava para o céu, admirava a estrela e trabalhava esse planejar, esse desejo, esse pensar, esse buscar, esse entender, sabe? E a cor dessa estação é o branco, justamente que fala que o branco, ao mesmo tempo que ele é tudo, ele é nada. Por isso que é voltado ao ancião, ao mesmo tempo que ele já caminhou tudo isso, já entendeu um monte de coisa, já trabalhou um monte de coisa, ele entende que ele ainda tem mais um monte de coisa para trabalhar, um monte de coisa para aprender, um monte de coisa para se compreender como ser que existe, pensa e tem as suas obrigações e os seus divertimentos no mundo, tá? Ela representa também a conexão com o céu, as reflexões e, novamente, o descanso, porque é o momento de você estar mais inativo, você fazer o essencial, porque se você pensar antigamente, era um momento que você não podia gastar muita energia, porque você não tinha como repor. O que você tinha era o que você conquistou até aquele momento. Dali pra frente você ia ter que manter isso até o fim do inverno, para na hora que chegasse a primavera você começar a ter energia de novo, você começar a ter alimento de novo, você ter que começar toda essa estrutura de novo pro próximo inverno. Então é o momento realmente de você apaziguar, né? Você voltar-se para si e entender esse processo dentro disso. E ele representa o caminho do mestre, né? O ancião, o mestre. O mestre é aquele que passa o conhecimento que já viveu ao restante, que ainda está para viver aqui, né? Que ainda vem trazer essa vivência. Então ele já cumpriu a própria jornada, ele já aprendeu, ele já tem sabedoria, mas mesmo assim ele ainda compartilha, porque a partilha é muito importante. Ela é muito viva e ela é muito rica. Você conversar com reais mestres, e aqui eu não estou falando de idade, eu estou falando de pessoas que realmente têm muito a acrescentar na sua vida, você sai com uma outra pessoa. Por isso que o caminho do mestre ele é muito importante. Então é você não só guardar para você aquilo, mas você partilhar com os outros, porque você sabe da importância disso e você entende que as pessoas também vão passar por isso ou por coisas similares
E é interessante você ter essa distribuição, certo? A gente também fala desse caminho do mestre, que a primeira coisa que ele ensina é a você mesmo. Sobre você e depois você mesmo sobre o seu caminho. O mestre ele fala muito disso, desse conhecimento de si e do caminho. E desse auxílio àqueles que estão vindo, àqueles que estão começando, àqueles que estão iniciando a jornada. Porque se você já viveu aquilo, por que você vai guardar para você se você pode ajudar os outros? Se você pode inspirar os outros? Se você pode dar força aos outros? Se você pode direcionar os outros? Pense sobre isso. O totem é o búfalo. Por que o búfalo? Lembra da partilha, do compartilhamento? O búfalo. O búfalo, assim como os bovinos, ele traz muito essa questão de ser usado como um todo. Então, a pele podia ser usada como casaco ou tenda. A carne era dividida pela tribo toda, né? Por toda aquela aldeia. Então, eram pequenos pedaços de carne, não era uma quantidade absurda. Também era dividido para as divindades que estavam ali. Os chifres, eles poderiam ser usados tanto para o sagrado, como também para auxiliar em algum momento, em alguma ferramenta. Os ossos, a mesma coisa, e assim vai. Então, todo búfalo, ele era utilizado. Todo búfalo, ele era compartilhado. Então, ele é um animal que era sacrificado em honra. E depois disso, ele era compartilhado, utilizado por inteiro. Então, o búfalo, além de ter toda aquela força, ele é quase que uma casa ambulante. Porque se você tinha um búfalo, você conseguia fazer tudo o que você precisava. Então ele traz essa medicina dos ancestrais, do respeito à ancestralidade, do respeito à partilha e também do respeito àquilo que você precisa. Justamente porque ele era usado de maneira integral. Ele não era um pedacinho do búfalo, era o búfalo inteiro que era utilizado. Então a gente vai trazendo essa medicina do búfalo muito forte nessa partilha, que é o que o mestre faz. E o búfalo, ele é um animal que ele é forte, mas ele também é integrado. Ele não é um animal solto, avulso. Então tudo que está envolvido nessa medicina do búfalo é trago muito fortemente aqui. E neste caminho, a gente tem o clã da borboleta, que é aquela que se comunica com os outros mundos. Lembra que eu falei que tinham partes do búfalo como a carne, as vísceras, enfim, os cascos às vezes, os chifres, eles eram utilizados em cerimônias ritualísticas, como oferendas, como devoções, enfim, como várias outras formas que podem ser usadas dentro de cada entendimento espiritual. Mas a gente está falando do clã da borboleta, que é o que se comunica entre os outros mundos, né? O mestre, ele vem falando muito dessa comunicação, não só aqui, mas aqui. Porque se ele é mestre, ele já recebeu essas informações, ele já compreendeu dentro do ritmo natural dele, dentro do processo que ele estava vivendo, muita coisa. Então ele tem essa comunicação muito bem estabelecida, muito bem colocada. E a partir do momento que ele tem isso muito bem estabelecido, muito bem colocado, ele consegue, de maneira muito mais clara, ter essa comunicação. Geralmente a gente está falando de pessoas que têm um pensamento um pouco mais rápido porque tem um conhecimento. Então tem não é nem um pensamento, mas uma solução, às vezes, ou um caminho de solução, que é aquela velha história, eu já caminhei por esse caminho. Eu já fiz essa jornada. Então eu já conheço alguns percalços que tem para todo mundo. Aí eu venho aqui e te mostro. Você pode fazer assim, você pode fazer assado, você pode fazer assim, você pode fazer assim. O mestre é isso. Então o clã da borboleta, ele vem falando muito disso também. Ele também fala de pessoas mais ágeis, mais enérgicas,
mais exóticas, mais idealistas, muito mais conectadas ao outro lado, mais sensíveis. É o clã da borboleta que vem falando disso, trazendo isso numa prática mais forte, vamos dizer assim. Então você junta tudo isso, você tem um inverno. Porque se você não se conectar a esse descanso e também não se planejar, quando chegar a primavera, você vai se perder no processo. Você já não vai ter mais um processo a ser feito. Você já vai estar meio que se enrolando dentro desse processo, se perdendo dentro desse processo, não se entendendo dentro desse processo. Então, como é que você vai descansar? Como é que você vai idealizar? Como é que você vai planejar? Como é que você vai sonhar com algo se você não tem mais esse processo? Então, o inverno ele vem falando muito disso. Certo? Por hoje é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, vou deixar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, os dados do John, que dá o voo da alma, que foi onde eu aprendi. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre o que é o inverno, porque eu acho que é uma das estações que tem um pouquinho mais de dificuldade, justamente porque na nossa sociedade a gente tem uma autocobrança muito forte de estar sempre em movimento, de estar sempre fazendo algo, de estar sempre se cobrando de fazer algo, certo? E o inverno vem falando que não, que é o momento de você planejar, é o momento de você descansar, que você precisa de energia para dar o primeiro passo. Porque depois do primeiro passo vem o restante precisa de energia, então se você não descansou, você não vai conseguir fazer. E hoje é muito difícil a gente ter essa compreensão de descanso. É muito difícil da gente se compreender descansando sem se achar uma pessoa que não tem o que fazer, uma pessoa que está ali, mas que poderia estar fazendo outras coisas. Então o inverno, pelo menos para mim, na situação atual, é uma das estações que tem mais dificuldade de se acontecer. Tá bom? Mas se gostou, deixa eu curtir. Se lembra de alguém, se acha que alguém precisa dessas mensagens, compreender esse inverno interno, manda pra pessoa. A próxima estação tá aí, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.